És protetor de Baixio, ó São Francisco glorioso. Intenções para a Santa Missa. Pelas almas de Otacília Ramalho, Manuel Batista do Nascimento, Sebastião Pereira de Souza, Luiz José Duarte de Lima, Francisco das Chagas Costa e pelas almas do purgatório. Também rezaremos esta missa em ação de graças pela união de Francisco Félix e Izete Brasileiro, que fazem 40 anos de união conjugal. Caríssimos irmãos e irmãs, devotos e devotas de São Francisco, é com alegria que chegamos no dia 4 de outubro, o dia em que comemoramos o nosso amado padroeiro. Com alegria acolhemos a todos que se encontram na Igreja Matriz. Também acolhemos você que está em casa, que participa conosco pelas redes sociais. Pedimos que neste momento você deposite as suas intenções no altar do Senhor e, com a fé na intercessão de São Francisco, peça uma graça que você necessita alcançar. Tanto as pessoas que estão em casa, mas também as pessoas que estão aqui na matriz. Coloquem as suas intenções, os votos que trouxeram em seus corações, entreguem às vossas famílias. Peçamos proteção contra a Covid-19. Com fé em Jesus Cristo passaremos por essa. Também acolhemos os fiéis de outras paróquias que nos assistem, da Paróquia da Imaculada Conceição em Palmirim, da Paróquia de São Vicente Ferre em Lavras da Mangabeira e da Paróquia de São Gonçalo do Amarante em Umari, Ceará. Também da Paróquia de Santa Helena, do município de Santa Helena, Paraíba. É com grande alegria que estamos junto conosco na comunhão de fé, acompanhando a festa de São Francisco. E com alegria e fé no coração, cheios de esperança, vamos iniciar nossa Santa Missa ficando em pé. Vamos acolher a procissão de entrada cantando. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu o caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Hoje em dia nos jovens que eu vejo, irrequietos no mundo infeliz, renova a esperança e o desejo de topar com Francisco de Assis. Calça ali, pé no chão, mundo novo, mil ideias de renovação. Eles são consciência do povo, queira Deus que eles cresçam, irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmã lua,
tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, nas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Meu amigo viveu sem ter nada, por esposa escolheu a pobreza. Era jovem demais o menino, não podia ter tanta certeza. Foi assim que ele abriu o caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Roxinol, sabiá, criaturas de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos, dando graças a Deus por São Francisco, nosso padroeiro, pelo seu dia, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia de Deus e por sua intercessão, para que bem possamos celebrar o mistério da nossa fé. Quantas vezes quis tudo pra mim, o poder, o saber, a riqueza. Quão mesquinho parece teu reino, se rejeito as migalhas da mesa. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Quantas vezes olhei com desdém as sementes, dezenas, centenas. Quão inútil parece o teu reino, se descuido das coisas pequenas. Cristo Jesus, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Quantas vezes passei por aqui sem notar o tesouro que
e descanso esperando meu dia. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Um instantezinho de silêncio, coloquemos diante do altar de Deus, por intercessão de São Francisco, as nossas intenções. Queremos rezar em ação de graças a Deus pelo acontecimento da festa do nosso padroeiro São Francisco, que se conclui neste dia. Toda a caminhada que fizemos do dia 24 de setembro até hoje, por todas as pessoas que direta ou indiretamente dedicaram-se para que a festa acontecesse. Teve muitas pessoas que trabalharam incansavelmente, né? Então queremos dar graças a Deus, rezar, pedindo por todos, os noitários de cada dia, os articuladores, as coordenações, as comunidades rurais, todos os devotos e devotas, rezar pelos patrocinadores da festa, rezar por todos aqueles que gostariam de estar aqui neste dia, mas não puderam estar, então pedindo a graça de Deus. Por todos aqueles que se confiaram às nossas orações.
Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura do livro do Eclesiástico. Eis que durante sua vida restaurou a casa e em seus dias consolidou o fundamento da altura do pórtico, o alto contraforte da muralha do templo. Em seus dias foi talhado o reservatório das águas, cuja bacia tinha mais ou menos o perímetro do mar. Zeloso em preservar da ruína o seu povo, fortificou a cidade para o caso de cerco. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade. Conquistou glória em suas relações com a nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Era como a estrela da manhã no meio da nuvem, como a lua cheia nos dias de festa, como o sol resplandecendo sobre o santuário do Altíssimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, caros devotos, devotas de São Francisco, chegamos ao dia 4 de outubro, justamente no dia do Senhor, dia em que nós celebramos o nosso querido padroeiro São Francisco. Depois de, desde o dia 24, estarmos aqui nos reunindo como família de fé, como devotos, como povo de Deus, festejando o nosso padroeiro, com isso dando graças a Deus pela a sua vivência entre nós, pelo bem que fez, pelo testemunho que deu a todos nós, e porque, como prêmio, recebeu a honra dos altares. É o santo oficialmente reconhecido, admirado, festejado no mundo inteiro, elogiado até mesmo pelos protestantes, justamente por conta do seu testemunho. São Francisco, assim, é um destes pequeninos que o Evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, nos fala. Na sua caminhada sobre testemunhar esta pequenez. E quem de nós não conhece o seu testemunho, não conhece a sua vida, exercida no amor, na doação de si mesmo, o que faz a diferença no mundo. São Francisco prova para nós que compreendeu, assimilou o Evangelho, assimilou o jeito de ser de Jesus, de uma forma muito profunda e muito generosa. O exercício de sua vida, na sua caminhada, deixa isto bem claro para nós. Ele é fruto da missão do Cristo, da missão dos apóstolos, da missão dos 72, os quais nós refletimos no Evangelho estes dias, que, escutando o chamado de Jesus, se deixaram enviar em missão e depois, satisfeitos, felizes, alegres, retornam para, na alegria, falar com o seu mestre, com aquele que os enviou, justamente para demonstrar a sua alegria, a sua satisfação. Jesus veio para instaurar o reino de Deus e percebe a vastidão da missão, da evangelização, e aí forma a comunidade dos 12. Mas
não era suficiente. Então, o Senhor chama outros 72 discípulos e os envia 2 a 2. Estes vão em nome de Jesus e o Senhor os confere o mesmo poder com o qual ele agia. Um poder de curar os doentes, de expulsar os maus espíritos e de pregar o Evangelho com autoridade, em nome de Jesus. Eles se deixam enviar e, porque obedeceram ao Senhor, porque foram generosos na missão, na resposta do chamado de Deus, a missão produziu muitos frutos. Por isso, voltam alegres para dizer ao Senhor: Senhor, estamos felizes porque até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome, não por causa do nosso nome, não por causa daquilo que fizemos. Dizer por causa do teu nome é uma forma de dizer: não foi nós que agimos, foi o Senhor que agiu através de nós na vida do povo, no coração daqueles que, pequeninos, fazendo-se pequeninos, acolheram a palavra de Deus, transformaram suas vidas. E aí o Senhor realmente confirma que a missão foi frutuosa, né? E por isso vai afirmar que viu Satanás descer, cair como um relâmpago. Isso significa que o poder de Deus que age na pessoa de Jesus e naqueles que o envia é um poder capaz de derrotar as forças do mal que está no mundo, que às vezes quer destruir o reino de Deus, aqueles que se colocam a serviço do reino. Quem persevera, quem é fiel, quem obedece à palavra de Deus, pode experimentar generosamente este poder se manifestar em suas vidas, né? Então, é justamente por conta deste êxito da missão dos discípulos que Jesus eleva ao Pai esta oração que nós acabamos de escutar no Evangelho de Mateus. É conhecida como a oração messiânica de Jesus, elevada ao Pai, onde ele se rejubila diante do Pai, dá graças ao Pai, porque os pobres e pequeninos, os frágeis, os excluídos, os marginalizados, acolheram a palavra de Deus, que foi transmitida ao povo pelos discípulos, por ele mesmo, por tantos outros. O Senhor louva e agradece ao Pai e reza pedindo ao Pai a força e a graça para fazer perseverar na missão diante dos desafios que aparecem, esses seus enviados, esses que são chamados, se deixam enviar. E aí nós podemos compreender não somente os 12, não somente estes 72, mas podemos entender também como cada um de nós hoje. Pelo batismo o Senhor nos chama e nos envia. Nós não estamos no mundo à toa, mas o Senhor nos envia com uma missão. E esta missão cada um deve procurar se espelhar em São Francisco, deve se espelhar nos 72, deve se espelhar nos 12, deve se espelhar no próprio Jesus, para que ela seja implacável, né? E esta missão se exerce diante daquela realidade que eu assumo enquanto vocacionado, enquanto alguém que exerce uma profissão, enquanto alguém que é chamado a santificar a vida do dia a dia, da vocação que exerce, da profissão que exerce, da missão que exerce, com a busca de Deus, com o alimento da palavra, com a oração.
né? Nesta oração de Jesus está contemplado todos aqueles que futuramente, a partir do contexto do Evangelho, a partir do seu ensinamento, fossem acreditar e fossem acolher o chamado de Deus e obedecer aos seus ensinamentos. Então nós vemos que Francisco fez isso na sua vida, né? De uma forma muito grandiosa. Fez isso. Quem são os pobres e os pequenos, os marginalizados, os débeis, que o Evangelho fala, que foram receptores da palavra de Deus? Na maioria, os mais pobres mesmos, que são abertos à graça de Deus, né? São abertos ao Senhor, porque sendo desprovido das realidades terrenas, estão vazios dessas realidades para poder encher-se da graça de Deus que vem. Geralmente, os que são muito abastados materialmente falando, estão cheios de si, estão cheios dos seus bens materiais. E é por isso que nós não vemos, às vezes, nossa comunidade, nossas assembleias, tantos ricos, tantos abastados, rezando, buscando a Deus. Existe, mas não são tantos, não são muitos, porque infelizmente estão mais fechados a essa graça de Deus e abertos a essa realidade mundana. Então, mas isso não quer dizer que entre estes pequeninos não tivesse alguém que fosse materialmente falando rico, abastados, que se fez pequeno na escuta do Senhor, na acolhida do Evangelho, que converteu sua vida, que se transformou e que procurou fazer a vontade de Deus. Então, são os pequenos, estes que escutam o Senhor, e talvez mesmo sendo grande humanamente falando, faz-se pequeno, porque sabe que Deus é maior, porque sabe que Deus é o tudo da nossa vida, porque Ele está acima de toda a nossa realidade, né? Então esse é o pequeno no reino do céu. Então, diante de tudo isso, nós foi um desses pequeninos do Evangelho, receberam de coração aberto e disponível a revelação de Jesus como Filho muito amado do Pai. O Evangelho tornou-se a única regra da vida, regra que também propôs àqueles que se lhes quiseram juntar como irmãos na comunidade, no mosteiro. Para Francisco, tudo se resumia à relação com Jesus, no amor. Os estigmas que recebeu já perto do fim da sua vida são sinais da intensíssima relação com Jesus, que o levou a identificar-se com Ele também no sofrimento, né? Então, é este pequeno, ele procurou fazer acontecer esta sua união com Jesus, assim como Jesus estava unido ao Pai, como escutamos no Evangelho. Jesus estava profundamente, intimamente unido com o Pai na missão que tinha que realizar no mundo. Porque, apesar de ser uma das 3 pessoas da Trindade, que tinha a sua autonomia na missão, tinha a consciência de que Deus é uma comunidade perfeita, como nós conhecemos, que age na unidade. É um Deus que é uno e trino ao mesmo tempo. Era o tempo da sua missão, mas ela não devia acontecer desintonizada com o Pai. Então, era na profunda comunhão com o Pai.
Aquele que está unido a Jesus, como Francisco, na missão, automaticamente também está unido ao Pai. Numa época em que os homens da igreja procuravam riquezas e grandezas, Francisco quis permanecer pobre e pequeno diante de Deus e dos homens. Por causa disso, nem aceitou ser ordenado sacerdote, permanecendo simplesmente irmão entre os irmãos, como o mais pequeno de todos, por amor do Senhor. Francisco adquiriu a consciência de que não era importante ter títulos, ser uma autoridade no sentido hierárquico, mas o importante era servir o reino. Quanto mais pequeno se faz, maior é. Quanto mais pequeno se faz na acolhida e no exercício da missão daquele evangelho acolhido, maior é. Ele é prova disso. Em Francisco, realizaram-se plenamente as palavras de Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanta alegria enchia o coração de Francisco, um homem que se fez pobre de tudo, mas ao mesmo tempo rico de tudo, rico de Deus, que no amor e na serenidade do Senhor sentia como suaves os maiores sofrimentos. Quando o Senhor faz o convite a seguir o seu jugo, o seu fardo, a assumir como leve, só pode justamente acolher quem compreende a lógica do reino, que para se entrar nele, passa pela realidade do sofrimento. Geralmente, nós queremos fugir do sofrimento. E quando sabemos que a missão que o Senhor nos confia, ela nos causa sofrimento, a gente quer fugir dela, né? Quer fugir dela. Como nas próprias Sagradas Escrituras, nós vamos ver isto acontecer a partir de alguns personagens bíblicos. Ao serem chamados pelo Senhor para uma missão, querem fugir. Nós temos o exemplo de Moisés, nós temos o exemplo de Jonas, profeta Jonas, né? Até do próprio José. É assim que acontece, porque a gente tem medo de sofrer. A gente não quer sofrer. Quando aparece um sofrimento, por pequeno que seja, a gente começa a resmungar. A gente começa a reclamar de Deus. A gente começa a perguntar ao Senhor o que foi que fez para merecer isso, né? Esquecendo que nós somos humanos, gerados no pecado, que muitas vezes os nossos sofrimentos são frutos das nossas escolhas e das nossas opções, né? Podemos lembrar, por exemplo, o casal que namora tanto tempo, depois decide se casar ou mesmo se juntar, passa um tempo, acha que está feliz, vamos se casar na igreja. Vem aqui diante da igreja, depois de um processo que tem que passar na igreja, recebe o matrimônio, e aí, quando é com pouco tempo, diante dos pequenos sofrimentos que aparecem, se deixam. Jogam na lata do lixo o sacramento que receberam. É apenas um exemplo. Em meio a tantas realidades, em meio à diversidade da missão e da vocação no mundo. Porque a gente não quer sofrer. Porque a gente não quer dar o braço a torcer. Porque às vezes não quer silenciar para escutar o outro, deixar o outro falar. Não quer, né? Ainda mais quando se fala da missão enquanto comunidade religiosa, enquanto reino de Deus. Eu não ganho nada para fazer isso. O que é que eu vou fazer? E às vezes esse questionamento que algumas pessoas, alguns membros da igreja sofrem por aí. Alguns perguntam: o que é que tu ganha da igreja para fazer isso?
para coordenar isso, para exercer esse tal trabalho. É a atitude daqueles que não se fazem pequeno, porque não acolheram Jesus, não acolheram o seu Evangelho, né? Então, é uma realidade que, de fato, precisamos lutar contra ela. Temos uma frase de São Paulo, na carta aos Gálatas, que diz: carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis plenamente a lei de Cristo. São Francisco fez isso, né? Fez isso. Como? As cargas dos outros é esse jugo do Senhor. São Francisco compreendeu isto desde o princípio da sua conversão. No fim de sua vida, contava: estando eu em pecado, parecia-me coisa excessivamente amarga ver os leprosos. Mas o próprio Senhor me conduziu para o meio deles, e eu exercia a misericórdia para com eles. Este é o jugo que consiste em carregar as cargas dos fardos, mesmo que isso nos pareça muito duro. E continuava Francisco: carregando-as, o que me parecia amargo converteu-se para mim em doçura na alma e no corpo. Então, somente alguém que compreende profundamente essa lógica do reino e de Jesus, da missão, pode agir assim, diante da missão que o Senhor confia no mundo. Somente. Ser devoto de São Francisco significa ser parecido com ele. E aí podemos nos questionar: temos a coragem de, em algum momento na vida, agirmos pelo menos parecido como Francisco, né? Como é que eu me comporto diante da pessoa que eu passo, que está lá sentada no chão, suja, fedorenta, faminta, pedindo algo para comer, né? Como é que eu trato a pessoa que bate à minha porta pedindo uma esmola, um prato de comida, um copo de água? Pela segunda vez, nos diz Paulo, cada um terá de carregar o próprio fardo. Aqui trata-se de não julgar os outros, de ter muita compreensão por todos, de não impor aos outros os nossos pontos de vista, os nossos modos de fazer, de vivermos os nossos próprios defeitos e de não aproveitar os defeitos dos outros para lhes impor pesos que não estão de acordo com o pensamento do Senhor. Ninguém se deve julgar. O primeiro entre os irmãos recomendou: quem jejuma, não julgue os que comem. Que sentido tem a sua missão? Que sentido tem o esforço que você faz se você começa a reclamar do outro, a criticar o outro, né? Que sentido tem? Então, autenticamente assume o reino de Deus quem descobre o amor e pauta-se por ele, que procura ser exercido diante de toda a realidade, procurando amar até aquele que sabemos que está errado, né? Que eu tenho uma responsabilidade sobre ele. Não devo compactuar com o erro dele, mas devo ser amor na vida dele, para poder ele ter um modelo no sentido de querer se converter, né? A caridade não critica os outros, não julga, mas ajuda-os. Foi isso que Francisco fez na sua vida, né?
E quanto São Francisco sofreu perseguições, calúnias, a incompreensão da família, mas não estava nem aí, porque tinha firmeza da sua missão, tinha amor no coração. Procurou não ofender, não fazer o mal a ninguém, fazer o bem. Então, se estou fazendo o bem incomoda mesmo, né? Incomoda mesmo. Carreguemos também nós o jugo do Senhor. Convite que o Senhor fez aos discípulos, fez a Francisco, é o convite que Ele faz a cada um de nós, por meio do testemunho de São Francisco. Os fardos dos outros, e não os sobrecarreguemos com críticas e juízos sem misericórdia. Assim reconheceremos melhor o Filho de Deus, que morreu por nós, e nele o Pai que está nos céus, com a mesma alegria de São Francisco, né? Que São Francisco nos ajude na nossa caminhada como seus devotos, na nossa missão. Qual foi o chamado que o Senhor fez a você, como fez a Francisco? Qual é a missão que o Senhor te dá neste mundo? Peça a São Francisco, interceda ao Senhor, que Ele te dê sabedoria e discernimento para que esta missão seja desenvolvida no amor generoso, na doação. E assim, como Francisco, você ser neste mundo, de fato, um instrumento de paz. Alguém que, por obedecer ao chamado de Deus, por se pautar pelos ensinamentos do Senhor, pela orientação do Evangelho, dá prova de que está unido a Cristo, por sua vez, unido ao Pai, como Cristo estava unido ao Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos carnes, na vida eterna. Amém. Apresentemos nossas preces ao Senhor e vamos todos responder. Por intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Pela intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Fortalecei a vida missionária do Papa Francisco, para que continue nos animando com seu testemunho profético a ser uma igreja em saída, nós os pedimos. Por intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Encorajai a vida religiosa consagrada na vivência alegre e autêntica de sua vocação missionária, sendo sal e fermento no meio do povo, nós vos pedimos. Pela Por intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Suscitai no coração da juventude o desejo por plena de sentido no seguimento de Jesus e no serviço aos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Por intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Sustentai na fé e no testemunho evangélico os missionários e as missionárias além fronteiras, para que sua presença produza frutos de acolhida ao reino de Deus, nós vos pedimos.
Pela intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Por todos os devotos e devotas de São Francisco das Chagas, para que sejam anunciadores do Evangelho e instrumento de paz, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Pelas pastorais e movimentos, para que, animados pela perfeita alegria, dê seguimento aos passos do Redentor sobre esta terra, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Que no silêncio do coração, por intercessão de São Francisco, cada um apresente sua prece ao Senhor. Digamos, por intercessão de São Francisco, atendei-nos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento do ofertório, se alguém trouxe sua oferta material, tranquilamente, mantendo o distanciamento, se dirige aos cofres. Também, junto com sua oferta material, oferte a Deus sua vida, suas alegrias e tristezas. Esta prece, Senhor, venho te oferecer. O crepitar da chama, a certeza de dar. Esta prece, Senhor, venho te oferecer. O crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a todo meu irmão, a fé, a esperança e o meu amor. Esta prece, Senhor, venho te oferecer. O crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer. O crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos corações. A coragem de me
de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas oferendas, preparai-nos para celebrar o mistério da cruz, que São Francisco abraçou com tanto amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O Cristo nosso, a quem por Ele abandona todas as coisas, prometeu o centúplo na terra. Assim, Francisco encontrou na pobreza e luta a perfeita alegria e a capacidade de amar-vos com coração simples e apaixonado, suportando pacientemente todas as provações. Abraçou com humildade o mistério da cruz e o poder, e pôde dar a toda a Igreja o tesouro de seu testemunho de vida segundo o Evangelho. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, O Senhor é santo. o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, O Senhor é santo. O Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Gilberto, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, com os apóstolos, com São Francisco e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados para servir no ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz.
houver desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria, pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua Oremos. Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, dai-nos imitar o amor de São Francisco e seu zelo apostólico, para que, impregnados da vossa caridade, nos empenhemos na salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos um instantezinho sentados. Nós queremos lembrar o roteiro da peregrinação de São Francisco
lá depois das 5:30 da tarde, para as 6 horas, né? Sairemos pela rua Chico Pinto, Vicente Juca de Oliveira, Vila Pôr do Sol, Coronel Francisco Luiz, Avenida Antônio Ferreira Lima, Dona Maria da Glória, Professora Nilda Brasil, Francisco Ramalho Sobrinho, Conjunto Chico Dió, Rua José Ribeiro Campos, Terezinha Ferreira, Conjunto Nilton Alencar, passando na Rua do Meio, Avenida Lucas Ricarte de Alencar, Praça São Francisco e Matriz. Então, este é o roteiro que nós faremos, uma peregrinação da imagem. Pedimos que os que estão aqui, que moram nessas ruas, como também os que estão em casa, que moram nessas ruas, possam fazer a acolhida de seu padroeiro que passa, né? Não deixe que o padroeiro neste seu dia passe na sua rua e você esteja de porta fechada, né? Mas abra a sua porta, fique na calçada, na janela, procurem ter os cuidados, né? Tranquilamente. Se puder, faça um altarzinho lá para colocar uma vela, uma imagem, como uma forma carinhosa de acolher a imagem do seu padroeiro que passa, né? Então, inclusive pedimos que nessas ruas que forem mais estreitas, que as pessoas não deixem carro estacionado, para ficar melhor de passar, o carro andou, né? É uma colaboração dos devotos aí nestas ruas, ok? Compreendido? Tem alguém aqui que mora em alguma dessas ruas? Levante o braço. Tem, né? Avise lá, viu? Na sua rua. Avisa para o vizinho, pede para o vizinho avisar para o outro, né? E assim cada um vai se preparando, né? Para este momento. Terminando aqui na igreja, a peregrinação, a gente entra na igreja, tem o encerramento com a bênção do Santíssimo e logo em seguida tem o sorteio da rifa. Queremos lembrar que ainda tem muitas rifas a serem vendidas. Foram apenas 100 blocos que fizemos, mas não vendeu todos, né? Ainda tem muitos para serem vendidos. Quem não comprou, possa comprar para ajudar. Ainda tem camisa também, lá venda com Marta. E essa máscara de São Francisco também ainda tem, né? Então, se puder adquirir a sua, adquira para ajudar na paróquia, né? E antes, às 16 horas, teremos a terceira missa. E para esta missa também já foram dados os nomes, já tem as pessoas certas para vir. A gente pede que quem der o nome venha, porque se você dá o nome e não vem, você toma o lugar de outro que queria vir e não veio porque você disse que vinha e não veio, né? Então a gente pede, se dê o nome, faça o esforço para vir, para participar. Ou então, se você não pode vir de jeito nenhum, liga para alguém, diga, ó, fulano, você queria ir, não podia ir porque não tinha vaga, eu não vou poder ir, você vai no meu lugar participar, ok? Os que não puderem participar, nem pela missa da manhã, nem nessa missa agora, nem das 16 horas, participa online. Quem paga promessa, que não pôde, que não poderá, participe online, e com certeza fica válida a sua promessa, né? Deus nos compreende, ok? Nós queremos agradecer a presença de vocês, de todos, alguns
que vieram das comunidades, os articuladores dos noitários, e eram para estão presentes aqui, na maioria, os coordenadores, alguns que agiram como noitários, como lideranças. Nossa gratidão pela presença e pelo serviço oferecido durante a festa. Como também a todos lá no setor, todos, e com certeza lá na rua, no setor, todos puderam colaborar de alguma forma. Gratidão aos patrocinadores da festa. Tem um vídeo no Facebook da paróquia, no Instagram, mostrando os patrocinadores que colaboraram com a festa. Nós agradecemos muitos que de forma generosa não esperou nem a gente ir atrás, mas já se manifestou, inclusive dizendo que enquanto estiver vivo o patrocínio de São Francisco na festa é certo, né? Então nós agradecemos. Lembramos os padres que passaram por aqui durante a festa, foram poucos, mas passaram alguns. Nós colocamos diante da graça de Deus. Ao coral, que todas as noites estava aqui para animar a novena, as pessoas com a contribuição de outros irmãos que se dispuseram a estar aqui durante a festa, durante a novena, para animar as noites de novena. Então, nossa gratidão. Aos que cada dia prepararam o andor para sair no carro, visitando os setores, nossa gratidão. Aqueles que cada dia emprestaram o seu carro para que São Francisco saísse na visita no setor, aos amigos Neto e Salustiano, que também foram generosos, né, com o carro de som em todos estes momentos. Não teve um dia que faltasse, todos os dias tinha aí o carro de som para acompanhar, e ainda terá hoje na peregrinação, né? Então, nossa gratidão. A equipe litúrgica, que é formada dos coroinhas, dos leitores, dos ministros, do sacristão, do coral, né? A presença da Pascom, todas as noites, muito essencial para que quem estivesse em casa pudesse participar de todos os momentos. Nossa gratidão. Bom, acho que não esqueci ninguém não, né? Mas se eu esquecer, com certeza São Francisco e Nosso Senhor não se esquece, né? Lembra de todos. Pronto, vamos cantar agora, né? E como de costume, fiquemos de pé e entoemos o Te Deum, rendendo os nossos louvores ao Deus Altíssimo. A Ti, ó Deus, louvamos, a Ti, Senhor, cantamos louvor. A Ti, ó Pai eterno, Se prostra toda a terra, Senhor. A Ti os anjos cantam, os céus a Ti aclamam louvor. céus e terra, A Tua glória imensa, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. A
ti com amor celebram apóstolos, profetas, ó Pai. Dos mártires te louva, Senhor. A ti por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai, de majestade imensa, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. Ao Filho adora a Igreja, Deus vivo e verdadeiro, Jesus. O Rei da Glória, ó Cristo, do Pai eterno Filho, Jesus. Pra nos salvar vieste, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. A morte tu sofreste, a morte tu venceste, Jesus. Aos que têm fé abrindo dos céus o eterno reino, Senhor. Sentastes à direita de Deus a glória eleito, Jesus. Virá julgando o povo, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. Portanto te pedimos, escuta os que remiste, Jesus. O sangue precioso do Salva, Deus bondoso, Senhor. Alista-nos, ó Cristo, entre os teus escolhidos, Jesus. Um dia lá na glória, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. E agora é aquele momento em que a gente faz a descida da imagem de São Francisco do altar principal. É ela que sairá na peregrinação no começo da noite. Então vamos acompanhar este momento. São Francisco, que foi e é modelo para nós, espelho da perfeição. Cantemos ao nosso padroeiro. Não conhecerá cansaço, Foi quem mais imitou a Jesus
falava de luz, de flores do campo e por onde passava. O nosso irmão lobo, a nossa irmã terra, Francisco louvava. cantemos com fé, com força, mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, espelho da perfeição. Mas ele é o exemplo de vida eu trago no coração. espelho da perfeição. Francisco de Assis. Não quis saber de riquezas, deixou Tudo e se converteu. falava com pobres, leprosos e cegos a quem ele via. O nosso irmão vento, o nosso irmão sol que nos traz novo dia. Mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, espelho da perfeição. Mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, espelho da perfeição. Francisco de Assis, Francisco de Assis. não conhecera, não conhecera cansaço. Foi quem mais imitou a Jesus. Falava de lua, de flores do campo por onde passava. O nosso irmão lobo, a nossa irmã terra, Francisco louvava. Mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, espelho da perfeição. Mas ele é o exemplo de vida que eu trago no coração, espelho da perfeição. Francisco de Assis, Francisco de Assis. Viva São Francisco! Viva! Viva nosso querido padroeiro! Viva! Viva os devotos de São Francisco! Viva! Agora, se viva tem que ser mais forte. Hoje é o dia do Senhor, né? Viva Jesus Cristo! Viva! Queria ainda agradecer a colaboração do nosso amigo Aisa Geraldo. Esteve nos ajudando há alguns dias. É daqui, é filho da paróquia, mas mora fora. Mas quando pode, está aqui a nos ajudar. Agradecer ao nosso amigo Benício, né? E hoje também veio nos ajudar aí com o coral. E queria também, lembrei de agradecer à Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor Prefeito, que ajudou também organizando a praça da igreja do lado. A gente sabe que é um dever da Prefeitura, né? Mas a gente agradece, né? Colocar as lâmpadas nos postes, tirar o mato, limpar a praça.
queria agradecer também ao pessoal da Casa Paroquial, da Secretaria, na pessoa de Adília e de Fatinha, que durante esse período da festa trabalharam dobrado, né? Então, nelas, queremos agradecer a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a Márcia que está soltando os fogos, né? Acho que é Márcia, né? Nossa gratidão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que é nosso Pai, e nos reuniu hoje para celebrar a festa de São Francisco, padroeiro de nossa comunidade paroquial. Vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Francisco a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Francisco nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Também lembrando de agradecer aos internautas, né, todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, né? Nossa gratidão a todos. Desta terra os fundadores, com zelo, fé e ardor, te escolheram por modelo, grande amigo e protetor. Deus devotos de baixio, vem Francisco abençoar. Roga a Deus por este povo, que louvor bem